Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um vídeo? Gente, hoje eu quero contar para vocês o meu relato de parto. Ai, Nossa, tem tanto tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo e nunca que consigo, mas hoje vai sair em nome de Jesus. Então, eu vou primeiro contar para vocês o porquê eu escolhi tudo que eu escolhi. Eu tinha no meu coração um desejo muito grande de ter um parto mais natural possível, mas já digo, eu não tenho nada contra quem faz cesárea, quem escolhe cesárea, cada um no seu quadrado, cada um faz o que quer da vida, entendeu? Mas o que eu queria pra mim era um parto mais natural possível, apesar de eu achar que eu não conseguia, eu achava que, assim, que eu não tinha forças suficientes para isso. Mas mesmo assim, eu fiz tudo o que eu podia para chegar nesse objetivo, né? Eu estudei muito, mesmo antes de eu engravidar, eu estudei muito sobre o parto, sobre esse mundo. Eu vi inúmeros relatos de parto, parto natural, parto com doula, sei lá, parto de tudo, sabe? Cesárea, vários relatos de partos aqui no YouTube mesmo eu vi. E eu me apaixonei mais ainda por esse universo da maternidade. E aí, o que aconteceu? Eu vi muito falar sobre doulas e eu fiquei com muita vontade de ter uma doula. Só que todos os vídeos que eu via de pessoas falando de doula era gente que morava nos Estados Unidos, gente que morava fora, ou pessoas aqui do Brasil que tinham que tinha um pouco mais de dinheiro. Então eu tinha esse sonho no meu coração, mas eu já pensava, isso é coisa de rico, né? E aí, o que acontece? Eu pensei assim, que isso seria apenas um sonho, ter uma doula seria apenas um sonho. E aí o que acontece? Eu vi também nesses meus estudos, estudando sobre parto, sobre maternidade, eu vi aquele documentário que tem na Netflix que se chama Renascimento do Parto. Acho que tem três documentários desse. E eu lembro que eu vi os três. E, se eu não me engano, no segundo fala do Hospital Sofia Feldman, que é onde eu ganhei a Júlia, que ele é em Belo Horizonte. E ele, no documentário, se eu não me engano, é no segundo, fala muito dessa maternidade. E é referência no Brasil todo em parto natural, em parto humanizado. E aí eu fiquei muito interessada nisso. E aí, eu estando grávida, eu fui pesquisar sobre as maternidades, né, da minha volta, de onde eu poderia ganhar a Júlia. E aí, o que acontece? Eu tinha, na época, 2 convênios. Eu tô falando isso só para vocês entenderem o porquê que que eu realmente escolhi o que eu escolhi. Não tô falando que eu tinha 2 convênios para me gabar nem nada, era porque um eu já pagava antes, quando a gente não tinha nenhum, e a gente tava tentando investigar por que não tava dando certo a gravidez, eu fiz um convênio, porque eu tava sem. E aí, depois meu esposo entrou num emprego que também tinha um convênio. Então, acabou que eu engravidei e eu fiquei com os 2, porque um tinha carência ainda, enfim, eu fiquei com os 2 convênios. E aí, mesmo assim, eu escolhi ir pro Sofia Feldman, que é um hospital público, é 100% SUS, mesmo assim eu fui pra ele. E é por isso que eu tô contando pra vocês o porquê que eu escolhi pra lá. Porque eu queria algumas coisas que eu tinha medo de não conseguir em uma maternidade que não fosse em qualquer outra maternidade. Porque eu fui pesquisar, eu pesquisei muito e eu vi que, que eu poderia ir pra Unimed, aqui pertinho mesmo, na minha cidade. Só que o histórico da Unimed era muito de levar a pessoa a uma cesárea e eu não queria ir para uma cesárea desnecessária. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ter um parto mais natural possível. Se fosse preciso, a minha mente estava aberta para ter uma cesárea, porque a cesárea, gente, salva vidas, sabe? Mas quando ela é necessária. Infelizmente, hoje em dia, tá tendo muitas cesáreas que não são necessárias e eu não queria passar por isso. Eu queria que, se fosse necessário, minha mente estava aberta para ter uma cesárea. Mas se não fosse preciso, eu não queria. Eu queria ter o mais natural possível, mesmo que fosse normal, com anestesia, não sei, mas eu queria que as coisas acontecessem de acordo com o que tinha que acontecer, não com o que os médicos de plantão do momento queriam que acontecesse. Foi aí
Então que eu fui pesquisar a fundo. E aí, lembra que eu falei da doula? Mesmo assim, mesmo eu tendo essa sensação que quem tinha doula era só gente rico, eu fiquei pesquisando doula em BH, doula em Betim, não sei o que lá. E aí eu caí no Instagram do Metamorfose Materna. E lá eu vi a Carla, a Carlinha Doula Carla, e eu me apaixonei por ela. Eu vi outras também, vi a Adrinês alguma coisa, vi várias outras em Belo Horizonte, mas a Carla foi um amor assim à primeira vista, o jeito dela ser doce e por ela ser cristã, eu me identifiquei muito com ela. E aí eu cliquei lá pra ir no WhatsApp, entrei num grupo de gestantes desse Metamorfose Materna, e a Carla tava lá e tinha várias outras doulas. E aí eu fui, tipo, comecei a conversar com a Carla, perguntei ela valores, tudo, e aí eu me surpreendi com o valor, sabe? Não é um valor, assim, tão acessível para todo mundo, eu não vou mentir, não vou falar o valor aqui, porque essas coisas mudam. Eu tive a Júlia no ano de 2019, nem sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, e também as tabelas de preços atualizam, né? E cada doula também, eu acredito que tem os seus preços. Mas eu vi, assim, uma luz no fim do túnel. Eu pensei assim, pode ser possível. E aí, eu lembro que eu falei com meu esposo, aí eu falei da Carla com meu esposo, e ele foi, tipo, contra, total. Ele falou, não, porque ele não entendeu exatamente o papel da doula. Ele pensou assim, ele falou comigo assim, não, pra te acompanhar tem sua mãe, tem quem você quiser, não precisa de pagar uma pessoa pra te acompanhar. Só que é diferente, uma doula não é uma simples acompanhante, sabe? É diferente, ela é uma profissional, mas ela tá ali pra te apoiar, pra te lembrar das coisas que você deseja. E tá cheio de mosquitinhos, sabe esses mosquitinhos? Tinha uma banana ali, eu tirei, mas eles não somem. E aí ele não entendeu, mas aí o que eu fiz? Eu entreguei isso nas mãos de Deus. Por quê? Eu não queria levar pro dia do meu parto nenhum desconforto para nenhum de nós. Nas minhas orações eu sempre falava com Deus, eu quero que seja um dia maravilhoso, eu não quero que seja traumático para ninguém, nem para mim, nem para Júlia, nem para o meu esposo. Eu queria que todos nós estivéssemos à vontade. E eu sabia que se eu insistisse com meu esposo, ele ia acabar cedendo e a gente teria ali a doula. Só que eu sei que no dia o clima ia ficar pesado, porque ele não queria ela ali, eu ia ficar cismada dele não tá querendo ela ali, entendeu? Não ia ser confortável. Então, quando ele foi contra, eu fiquei chateada, mas eu não falei nada, eu não discuti com ele. Eu simplesmente fiz o quê? Eu ajoelhei e eu lembro de eu orar. Eu lembro de eu orar e falar, Deus, eu queria muito ter a Carla, eu queria muito ter uma doula. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe o meu sonho. E se isso for possível, se tiver nos seus planos, se for da tua vontade, faz o meu esposo mudar a opinião dele por conta própria, sem eu precisar falar mais nada. Eu falei isso com Deus. Eu acho que eu fiz essa oração umas 2 vezes, mais ou menos. E, tipo, parei de pensar nisso porque, assim, eu achei que já não tinha como mais, entendeu? E aí, um dia, do nada, meu esposo falou, olha com a Carla como que a gente pode pagar, nós vamos chamar ela. Eu fiquei assim, é coisa de Deus. Fala que não é coisa de Deus. E aí, gente, foi assim, eu fiquei muito feliz, e aí fui conversar com ela. Mas aí, peraí. Outra coisa que eu tinha muito medo era de episiotomia. Pra quem não sabe, é o corte que fazem. Só que esse corte não é necessário para todo mundo. E muitos profissionais, muitos médicos, muitas maternidades adotam isso como como forma regular e fazem todo mundo, mesmo em quem não tem necessidade. E eu morria de medo disso, eu não queria passar por isso. E lá na Sofia é outro lugar que eles têm uma postura de não fazer isso. Lá, isso só vai acontecer se realmente for necessário, se tiver essa necessidade. E eu tinha muito medo disso, eu não queria de jeito nenhum sofrer uma episiotomia. E aí foi mais uma coisa que foi contribuindo para eu ir para Sofia, porque lá tudo assim, os meus sonhos, as vontades que eu tinha, lá era mais acessível de acontecer, era mais possível de acontecer, entendeu? Se tudo desse certo, se o meu corpo colaborasse para isso, e aí foi isso. E no fim, aconteceu praticamente tudo, eu acho que até melhor do que eu sonhava. Foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus e cada profissional lá do Sofia, tudo. E aí eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande, né? Então eu vou fazer um outro contando como é que foi no dia do parto, o relato do parto mesmo. Eu só quero falar assim,
que se você tem um sonho, se você sonha com um parto, não se limite, entendeu? Fala com Deus tudo que você tem vontade. Ô, minha filha, deixa eu gravar um vídeo. Uma vez contar como você nasceu. Porque eu falei tudo, eu falei absolutamente tudo. Eu pedia todas as minhas orações. Eu lembro de todo dia, de manhã, praticamente todos os dias, eu orava, eu falava com Deus. Deus, não deixa ser traumático, nem pra mim, nem pro meu esposo, nem pra minha filha. Eu falava com Deus que eu não queria passar por uma episiotomia. Eu falava com Deus que eu não queria passar por uma cesárea se não fosse necessário. Eu pedia a Deus que eu conseguisse ir. Ai, filha. Gente, desculpa. Ela tá querendo só ficar comigo. Eu pedi a Deus pra que desse tempo, pra que fosse tudo tranquilo, de forma que eu conseguisse chegar no Sofia, porque dependendo do jeito que fosse, é longe. Então eu teria que ir pra outra maternidade mais próxima de mim, né? Não teria como ir pra lá. Eu pedi a Deus que ajudasse, que eu não precisasse ficar indo, aquele negócio, sabe, de ir pra maternidade, não é a hora, voltar, e voltar. Eu pedia muito a Deus que a gente fosse no dia certo, na hora certa, que não ficasse esse vai e volta, até mesmo por ser longe, né? E outra coisa que eu pedi a Deus, que o meu esposo estivesse, porque eu queria muito que esse momento fosse nosso, sabe? Que desse tudo certo, da Carla ir, que não acontecesse nada, que o meu esposo estivesse, que fosse tranquilo, que fosse de uma forma que ele estivesse tranquilo também. Eu falava assim, vários detalhes com Deus. Eu falava que se fosse possível, que eu queria ganhar na água, na banheira. Eu falava com Deus que eu queria ir pra casa de parto, porque ir pra casa de parto dependia de ter vaga também. Eu falava tudo, gente, eu falava tudo e às vezes eu acho que eu ficava até cansada, eu me sentia cansativa de ficar sempre repetindo pra Deus, mas eu falava os detalhes e eu sonhava, sabe? Enquanto eu tava falando, eu ia projetando tudo aquilo na minha mente. E assim, eu só tenho a dizer que foi tudo igual eu queria, até melhor do que eu queria. E assim, eu vejo as mãos de Deus em tudo. Por isso que eu falo com você, se você tá me vendo, se você tá grávida, se você sonha em ter um bebê, se você tem a oportunidade de ir pro Sofia Feldman em Belo Horizonte, vá, que lá pra mim foi maravilhoso. E se você não tem, ora, conversa com Deus, pra ele colocar os... Eu falava isso também dos profissionais, que ele selecionasse os profissionais, que todos fossem carinhosos, que fossem pessoas que me deixassem segura. Eu pedi a Deus pra eu não ficar ansiosa, pra eu não ficar nervosa. Tudo, gente, todos os detalhes. Façam isso também, conversa com Deus. Não tem melhor alguém pra você falar do que com Deus, todos os seus sonhos. E estuda, o que eu falo estuda, corre atrás, pra você saber o que é normal, o que não é. Porque a gente escuta muita gente, tipo assim, da família da gente, eu nunca escutei ninguém me falando um relato de parto legal, feliz, que a pessoa se sentisse feliz, que a pessoa teria gostado. Não, eu só via muito sofrimento, muito abuso, sabe? Essas coisas. Abuso médico que eu falo, eu esqueci o nome da palavra certa, mas mesmo assim eu não desisti, eu fui atrás de saber como poderia ser respeitoso, como poderia ser bom. E a questão da dor, dói, claro que dói. Na Bíblia mesmo fala que é pra doer, que vai doer. Só que a gente tem como a gente ressignificar essa dor, a gente encarar isso de forma diferente. E tanto que hoje, quando eu lembro... Júlia, só puxando meu cabelo, meu amor. Hoje, quando eu lembro, eu não consigo lembrar da dor. Eu lembro da incrível força que eu fazia, que o meu corpo fazia na hora de nascer. Mas a dor eu não lembro. Eu tenho, assim, lembranças muito positivas do meu parto e eu agradeço isso muito a Deus. Que foi, com certeza, tudo honra e glória dele. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com as gravidinhas, compartilha com o esposo de vocês, para ele estar inteirado dos assuntos. Estuda, gente, estuda, por favor. O que eu falo estuda, para você saber o que é direito seu, para você saber o que precisa, o que não precisa. Pesquisa as maternidades que tem perto de você e que... As maternidades que tem perto de você e que estão mais compatíveis do que você deseja pro dia do seu parto. Beleza? Que Deus esteja com todos vocês, que vocês tenham partos maravilhosos. E o próximo vídeo vai ser o meu relato de parto, como é que foi direitinho no dia. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!